aqui em febre. Mas missão dada é missão cumprida, né? Não tem para onde correr. Eu queria nessa noite falar a respeito de um homem muito conhecido, um homem a qual a Bíblia vai relatar que é um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus e se desviava do mal. Mas só que não é só isso, amado. A Bíblia vai dizer que ele tinha 7 filhas. Era um homem muito rico, sabe, um homem poderoso. A Bíblia vai dizer que ele tinha muitos cavalos, vacas, camelos, bois, tinha muitos funcionários, amado. Só que a palavra também vai dizer que todos os dias, padrinho, os filhos de Jó faziam festas. E a Bíblia vai dizer que era continuamente, cada dia um fazia uma festa. E Jó, como um bom homem, Jó como um bom pai, a Bíblia vai dizer que Jó se levantava de madrugada. Quantos aqui levantam de madrugada para orar pelos seus filhos? Jó se levantava de madrugada. Jó fazia sacrifícios a Deus. Mas não como nós muitas das vezes fazemos, de 15 em 15, de 20 em 20. Não. A Bíblia vai relatar que era continuamente, todos os dias, por cada um dos seus filhos. Mas só que o dia mau chegou para essa família. Mesmo Jó sendo íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, mas o mal chegou. Só que eu não vim aqui falar do mal não, mano, porque mal já basta cada dia o seu mal, amém, padrinho? Amém? Então eu vim nessa noite falar de esperança, mano. E o tema dessa mensagem é a esperança em meio às perdas. Porque a Bíblia vai relatar que Jó perdeu quase tudo. Não perdeu tudo, pai. Porque ele não perdeu nem a fé e nem a esposa. Então Jó perdeu quase tudo, amado. Mas Jó não perdeu a esperança. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Jó capítulo 14. A partir do versículo 5 não. A partir do versículo 7. A palavra de Deus diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Feche seus olhos por um minuto. Pai, nós te damos graça, queremos te louvar, bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar compartilhando a tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz, Senhor. Palavra essa que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E que nessa noite ela venha surtir efeito na nossa vida. Que ela venha verdadeiramente penetrar e trazer mudança para a nossa vida. Pai, que os nossos corações possam ser como terras férteis nessa noite. Para recebermos e colocarmos a tua palavra em nossa vida. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, querido? Jó perdeu quase tudo, amado. Só que Jó não estava em pecado. Jó perdeu quase tudo, por quê? Porque Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Deus permitiu que Satanás tocasse na família de Jó. Mas há uma esperança para mim e para a sua vida. E essa esperança se chama Cristo Jesus. A árvore cortada nesse contexto, ela está simbolizando a vida do ser humano, amado. E Jó vai relatar isso. Jó está triste,
Jó está abatido. Jó está vivendo aqui, Assis, um momento de depressão, mano. Jó tinha perdido os filhos, filhas, casa, carro. Perdeu quase tudo, mano. Como é que estava o coração desse homem? Um homem que orava, um homem que era íntegro, reto, um homem que sacrificava a Deus, amado, por só pensar em seus filhos estarem pecando ou blasfemando no seu coração. Só que Jó vai relatar, através deste texto, a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. Como nós, amados, muitas das vezes nos sentimos assim, como uma árvore cortada, no momento da dificuldade, da escassez, no momento da enfermidade, nos sentimos assim como Jó, Padre. E Jó está relatando isso. Está abatido, está triste. E sobre a nossa vida não tem diferença, amigo. A perseguição, a dor, a angústia, meus irmãos, a sofrimento. Só que a Bíblia vai dizer, no versículo de número 7, porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Então, amado, continue firme, porque há uma esperança. Jó está enfatizando isso, amado, sabe? E assim como Jó, nós passamos por isso. Questionamos a Deus, amado. Quantos aqui já questionaram a Deus? Quantos aqui já falaram: Senhor, há quanto tempo eu estou vivendo isso, Senhor? Há quanto tempo eu estou passando por isso, Pai? Eu não aguento mais viver essa vida. Estou sendo fiel, íntegro, sou dizimista, sou ofertante, tudo quanto é evangelismo eu estou dentro, Senhor. Mas isso não passa. A angústia, o sofrimento está permanecendo. E o que fazer nesse momento? Qual atitude nós devemos tomar? Porque a gente questiona Deus por tudo, mano. Pelas lutas, pelos desafios. Sabe, de repente, nós entramos aqui hoje vivendo esse momento. Um momento de dor. Quantos aqui entraram hoje com desafio na vida? Todos nós temos desafios, irmão. De repente, entramos aqui hoje se sentindo até rejeitado, padrinho, por alguém de repente que a gente ama tanto, que a gente está investindo, que a gente está dando carinho, afeto, mas não dá valor, não reconhecem. Se sentimos até apunhalados muitas das vezes, traídos, porque foi assim que Jesus se sentiu com Judas, traído. De repente, você está abençoando a vida de alguém, apadrinhando alguém, e essa pessoa não está nem aí, não consegue enxergar o esforço que você anda fazendo por ela. Mas guarda o teu coração, mano. Porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que a morte não é o fim. Quantos aqui creem que a morte não é o fim? Jesus Cristo morreu, amado. Mas a palavra vai dizer que ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não é o fim, amado. A morte, ela é um descanso para aqueles que estão em Cristo, para que no dia da ressurreição nós podemos ter o direito a ter uma vida eterna com o Pai, amado. Então, não se preocupe, amado. Vão ter desafios, lutas, vão vir enfermidades sobre a nossa vida, amado. Mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo, de ontem, de hoje e de eternidade em eternidade, amado. Nós temos é que continuar crendo que Ele é a minha e a sua esperança. João 16, versículo 33. O nosso Senhor vai dizer: tendo-vos dito isso,
para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Não é qualquer um que está falando assim, é o nosso Senhor. Sabe o que Jesus está falando? Parafraseando, vocês vão ter luta, padrinho. Vocês vão enfrentar enfermidades. Vocês vão ter desafios. Vocês vão ser traídos. Mas fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Porque vocês estando em mim, vocês vão ter paz e vão vencer esse mundo. Se vamos vencer esse mundo, amado, nós temos que vencer esse mundo como família. E eu não estou falando só da nossa família carnal, não, amado. Eu estou falando da nossa família espiritual. Temos que ser família. Temos que amar uns aos outros. Porque o mundo não tem nada a nos oferecer. Esse mundo aí fora, a qual a Bíblia diz que o sistema mundano já é do maligno, mano. Já está entregue ao maligno. Só vamos vencer se nós estivermos em Cristo. Quando uma certa vez eu falei isso aqui, amado. Quando nós não estamos em Cristo, quantos aqui nasceram no berço evangélico? Quase ninguém, né? Quando nós éramos do mundo, amado, que nós queríamos ter um pouquinho de paz, nós íamos por bar beber, encher a cara, ficar bêbado. Quando nós queríamos ter um pouquinho de paz, sabe, muitos arrumavam amantes, porque traziam uma certa paz momentânea, mano. Muitos, quando o seu patrão não dava um salário, um aumento, fazia esqueminha na empresa, né, Marcelo? O esqueminha da empresa, porque todo mundo ganha, mano. E aí o bolso fica cheio. Então tá tudo bem, tá tudo em paz, mano. A questão é quando nós chegamos em casa e deitamos a nossa cabeça no travesseiro, mano. Porque mesmo quando nós não estávamos em Cristo, nós tínhamos aquele sentimento de que estávamos fazendo algo de errado. Imagina hoje, estando caminhando com Cristo. Ele venceu. E se nós permanecermos nele, nós também vamos vencer. Versículo de número 8. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Jó agora vai ele vai usar a metáfora da raiz, mano. Que mesmo morrendo, padrinho, mesmo morrendo, se ela estiver à beira da água, ela vai brotar. Porque assim é a minha e a sua vida, mano. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Assim é a raiz, amado. Nós não vemos. A raiz, ela cresce mas ela dá sustentabilidade ao tronco. Aquilo que parece estar morto tem vida. Aquilo que aparentemente está morto está avivado pela raiz, porque ela está ao cheiro das águas. E a nossa fé tem que estar em Cristo, olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Cristo, independente da nossa realidade, amor, nós conseguimos ter fé no nosso coração. Nós conseguimos vencer os desafios da luta, da vida, os obstáculos do dia a dia, mano. Mas para isso nós precisamos manter a nossa fé firme em Cristo. Nós não vemos
mas nós cremos no nosso coração e temos a convicção daquilo que é verdade na nossa vida. Porque de repente, nós estamos aqui hoje, amado, mas muitos de nós, os nossos filhos não estão aqui. De repente, muitos estão aqui, mas o seu marido ou a sua esposa ainda não se converteu a Cristo. De repente, nós estamos aqui, mas estamos com um desafio em casa, amado. E só Deus sabe, amado, como está a tua casa. Mais de ninguém. Mas nós estamos aqui, na presença do Senhor, buscando aquele que basta uma palavra para mudar todo o destino da nossa vida. Então continue, amado, orando, continue jejuando, continue levantando propósitos, porque Deus é fiel, amado, e no tempo dele, tudo vai ser novo, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser agradável, sabe? Deus não perdeu o controle da nossa vida, amado. Ele continua sendo o mesmo, hoje, sempre. Ele é o Senhor da nossa vida. Se nós entregamos a nossa vida a Ele, amado, o que nos compete é continuar crendo. Amém? A nossa fé tem que ser assim, amém? Alicerçada, pois nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E tudo que estamos vendo lá fora, amado, são o quê? Inversões de valores, as hipocrisias, as mentiras, as pessoas adorando ídolos, venerando ídolos. Agora lançaram um desenho novo aí, amado, para cauterizar a mente das crianças. Quantos já viram aí? Uns desenhos aí meio maluco, um tubarão de bota, um avião crocodilo. O cientista estava falando que é pior do que a metafina, né? Essa droga aí. Aquilo vai cauterizando a mente da criança. Porque é aquela coisa, sabe, que fica martelando. Então nós temos que estar vigilantes, amor, para os nossos netos, né? Falando aqui para os mais velhos, né? Amém, amado? Então, amado, seja como for, o mundo lá fora, amado, não tem nada a nos oferecer, Jefferson. Cuide da tua família, dos teus filhos, amado. Ensina a eles o caminho que eles devem andar. Sabe, amado? Devemos olhar para o exemplo de Jó e continuar confiando na soberania de Deus, porque só Ele é soberano, amado. Só Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Não há outro Deus além do nosso, amado. Tudo que passa disso é Baal, é Aserá, é tudo madeira. Só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. E é esse Deus que Jó está indagando, questionando, por tudo que ele está vivendo, assim como nós, por tudo que nós vivemos. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque você tem um Pai, você tem um Deus a quem recorrer na hora da dificuldade. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Abba Pai, e nós temos liberdade para isso. Não se desespere quando tudo estiver dando errado. Deus está no controle. Quando não entendemos o propósito da dor, quando não entendemos o sofrimento, mesmo quando não entendemos até mesmo a morte, porque é isso aqui que Jó está falando. Jó experimentou a morte, amado. Morreram 7 filhos e 3 filhos. E a Bíblia vai relatar que quando vinha um para falar do que estava acontecendo, o cenário era esse, padrinho. Nem acabava de falar, já vinha, já entregando. Tu imagina, mano. Jó experimentou isso, mano, a morte. Por isso ele está indagando. Ainda que a árvore cortada, morta, gera vida, o que Deus não pode fazer pela gente? Que somos feito do barro, do pó, da argila. Jó perdeu casa, bens, filhos, filha, terminou cheio de úlceras, cheio de tumores, enquanto nós perdemos o emprego.
e murmuramos a vida toda. Ó céus, ó dia, ó azar. Só os antigos viram esse desenho, né? Mas abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. A Bíblia vai falar assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que morra, mas eu escolhi essa por quê? Porque já está morto, essa versão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual o cenário aqui? Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou, padre, por esse amigo. Só que ele foi indagado por Marta. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. E Marta vai falar: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado a tempo, o cenário era outro assim. Só que Jesus é maravilhoso, e ele vai dar uma resposta para Marta. Marta, Marta. Hã? Marta, Marta. Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, eu não sei o desafio que você está vivendo, eu sei dos meus, e não são poucos, mas Deus está trazendo vida hoje, e eu estou tomando posse disso, padrinho. Deus está trazendo vida, não só para a nossa vida, mas para a nossa família. Deus está trazendo cura hoje, para quem está necessitado de cura. Mas só que a gente precisa tomar posse, irmão. A gente precisa agarrar isso com fé, tomar isso para o nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Por isso que nós temos a dificuldade, amado. Se nós não vivermos uma metanoia, uma transformação na mente, o nosso coração vai nos enganar. Eu não sei se você tem algo morto. O padrinho falou isso aqui, né? Na hora do louvor eu falei: obrigado, Senhor, tu já está pregando. De repente você tem algo morto na sua vida hoje. De repente o seu casamento não está bem. Seus filhos. De repente, os seus sonhos, amado. Quantos tem sonhos aqui, projetos? De repente está na gaveta 10, 15, 20 anos, amado. E você já enterrou aquilo lá, padrinho. Mas nós não podemos desistir, amado, porque há esperança em meio às perdas, para mim e para a tua vida. Eu posso aqui falar de portas abertas. De repente, uma porta aberta que você tanto anela está fechada, mas Deus tem o poder para abrir essa porta. De repente, um sonho, um projeto, Deus tem poder para trazer isso para a nossa realidade. A Bíblia diz que Ele faz caminho nos erros e rios no deserto. Esse é o nosso Deus poderoso. E Ele vai continuar dizendo: todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Quantos creem nisso? Tem que tomar posse, amado. Quantos creem nisso? Tem que tomar posse, amado. Quantos creem nisso? Então creia no teu coração, amado, porque aquilo que está morto, Deus vai gerar vida. A morte não é um fim, mas é um descanso, para quando nós formos ressuscitados, termos o direito a uma vida eterna com o Pai. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas, mas esqueceram de buscar o principal, que é Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua, e aí sonho, projeto, filhos, casa de praia, carro,
Isso tudo vai ser acrescentado, se for da vontade do Senhor. Se não, amado, se contenta com o que Deus te deu. Porque nós estamos aqui, padrinho, peregrinando. Estamos aqui de passagem. Porque passará os céus e a terra. Mas a palavra do nosso Senhor, essa é perpétua, é eterna. Tenho 13 minutos, amado. Eu vou me estender um pouquinho. Abra sua Bíblia comigo. João, capítulo 11, versículo 40. João 11, 40. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A questão, pastor, é que nós já não estamos mais crendo. Entendeu, Átila? A Bíblia está dizendo, ó, se creres, verás a glória de Deus. Só que nós não estamos mais crendo no nosso coração. Estamos vivendo uma religiosidade. Se acostumamos, pastor. Quando tem oferta, quando não tem oferta, está tudo bem. Porque estamos na casa do Senhor. Estamos barganhando com o Senhor. Estamos no grupo familiar, que é uma bênção. Mas muitos estamos ali por quê? Por obrigação. Por ordenância. Não estamos ali com o nosso coração. Hoje nós vamos receber uma palavra. Vamos ser abençoados. Vamos estar reunidos com os irmãos. Viemos aos cultos de quarta-feira, ouvimos os louvores proféticos, ouvimos a palavra que sai do altar de Deus, mas não tomamos posse. Saímos daqui da mesma forma que entramos, amado. O que está acontecendo? A palavra se cumprindo, que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria. Só que a fé que vai se esfriar não é de quem está lá fora, Jefferson. É a nossa que está caminhando dia a dia. Viemos ao culto de domingo, damos glória a Deus, recebemos uma palavra profética do nosso pastor. Mas quando chegamos em casa, nada muda. Volta a rotina do dia a dia, mano. Continuamos vivendo da mesma forma. Não queremos ser transformados e lavados pela palavra, mano. Chegou em casa, quem sabe sou eu. Aqui em casa é do meu jeito. Quem manda sou eu. Não permitimos o Espírito Santo nos moldar, nos transformar. Por isso que estamos vivendo uma religiosidade. Mas ainda há esperança. Em meio a todas essas percas, ainda há uma esperança que se chama Cristo Jesus. Glória a Deus. Jó capítulo 1, versículo 20. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que tu está passando, independente da nossa realidade, louve a Deus, adore a Deus. É muito fácil nós adorarmos a Deus quando está tudo bem, padrinho. Quando a gente está empregado, com a geladeira cheia, está tudo legal, meus filhos estão na presença. E quando o cenário é outro? E quando o cenário é igual ao de Jó, que perdeu tudo, como se fosse num piscar de olhos, tudo de uma vez, não passou uma semana, 15 dias, não. Foi assim, ó, uma paulada atrás da outra. Mas Jó não se corrompeu. Dobrou o joelho, rasgou o seu manto e adorou a Deus. A questão é que nós não estamos adorando a Deus. Estamos somente questionando a Deus. Questionar, amado, é normal. Mas nós temos que louvar, adorar a Deus. Porque foi para isso que nós viemos. Deus procura os verdadeiros, os que o adoram em espírito e em verdade. Tem adorador aí? Glória a Deus pela sua vida, mano. Terceiro,
Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Amado, nós vamos brotar, amado. Nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Mas se nós permanecermos no cheiro das águas, com as raízes fincadas em Cristo, porque é isso que Jó está falando. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos. Eu vou... Coloca para mim Isaías capítulo 11, versículo 1. Porque muitos olham para a gente, amado, e falam assim: olha lá, acabou, não tem mais jeito não. O cara é crente, só vive doente, desempregado, só vive passando por tribulações, dificuldades. Eles olham para nós e falam assim: ó, está morto. Mas olha o que Isaías vai dizer: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, um Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Esse é o Espírito, amado, que Deus quer colocar em mim e você. Um Espírito de entendimento, de sabedoria, um Espírito de fortaleza, amado, para na hora da dificuldade, nós dobrarmos o nosso joelho e reconhecer que Ele ainda é o Senhor da nossa vida. Nós não podemos permitir as circunstâncias nos afastar de Deus. O que está morto na tua vida hoje? Coloque isso diante dEle. Apresente isso a Ele, porque só Ele tem poder de trazer vida. Amém? Glória a Deus. Éramos inimigos de Deus, transgressores da lei, mas Jesus Cristo pagou um preço pela mim e pela sua vida, e hoje podemos ser chamados filhos de Deus, por causa do seu sangue carmesim. Tem noção do que é isso, amor? Nós éramos inimigos, nós não estávamos nem aí, nós fazíamos o que fazíamos e blasfemávamos contra Deus, enquanto Jó sacrificava só em pensar, mano, do teus filhos ter pecado ou blasfemado, mas ainda assim o mal chegou. Somos privilegiados, amado, então permaneça firme, porque Ele vai fazer tudo na minha e na tua vida. Ele vai tocar nos nossos filhos, Ele vai tocar nas nossas esposas, Ele vai tocar nos nossos maridos cristãos, Ele vai tocar no nosso exterior e vai gerar vida naquilo que nós estamos mortos. O segredo é nós permanecermos em Cristo. E eu vou aqui finalizar por causa do tempo. João 15, versículo 1. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto. Tudo aquilo que não dá fruto, amado, papai vai lá e corta. Por quê? Porque ele é mau? Não, amado. Porque nós estamos sendo infrutíferos. Mas aquele que dá fruto, o nosso pai vai lá e poda, nos limpa, nos purifica, nos santifica, para que nós continuamos a ganhar vidas, para que nós venhamos a continuar frutificando no reino, porque foi para isso que eu e você fomos alcançados, para continuar levando o ID, pregar as boas novas aos cativos, às viúvas, aos órfãos, aqueles que estão lá fora perdidos, amado. Foi para isso que nós fomos resgatados. Amém? Glória a Deus. Então, para encerrar, mano,
3 minutos. Vou finalizar, pastor. Não vou passar do tempo, não. Jeremias 17:7. Vou só finalizar esse esboço aqui, pastor. 3 minutos dá tempo. Bendito aquele que confia no Senhor e cujo a esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, porque suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem se deixa de dar frutos. Nós somos uma árvore plantada ao ribeiro, que vamos dar frutos assim, frutos que permaneçam. No dia mau, está vivo. No dia da angústia, está viva. No dia da dor, está viva, amado. No dia do sofrimento, está viva. Porque nós fomos uma árvore plantada ao ribeiro, amado. Independente das circunstâncias, nós estamos vivos para a glória de Deus. Independente da nossa realidade. Você conhece a história? Jó foi restaurada. Jó teve tudo em dobro. Por quê? Porque permaneceu firme, temente, íntegro, reto e continuou se desviando do mal. Você pode dar glória a Deus? Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida é dele. A sua casa pertence a ele. A sua família foi feita para louvar e glorificar a ele. Então permaneça firme, amado. Não desista. Amém, amado? Glória a Deus. Jó passou o que passou, mas lá no versículo 42 Jó vai dizer: bem sei que tudo pode. Alguns, outros, não, amado. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você tem planos? Continue botando na mão do Senhor, porque nenhum deles vai ser frustrado, para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?